Olá, gente. A cada ano, mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil. Diariamente, 13 mulheres são mortas pela simples razão de serem mulheres. Em 10 anos, esse tipo de crime saltou 21%, situando o Brasil em 5º lugar em homicídios femininos, num ranking de 83 nações, de acordo com o Mapa da Violência 2015. O projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa propõe que todas as delegacias da mulher em São Paulo atendam em tempo integral e inclusive nos finais de semana e também feriados. Este é o tema do programa em discussão de hoje com as nossas convidadas. A psicóloga Raquel Moreno, do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres da cidade de São Paulo. A psicóloga Magna Barbosa Damasceno, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e a deputada Beth Saão, do PT, que é autora deste projeto de lei e também é a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa em discussão. A maioria dos casos de violência contra a mulher ocorre à noite e nos finais de semana. E o estado de São Paulo tem 132 delegacias de defesa da mulher, mas apenas uma funciona 24 horas por dia. As delegacias de defesa da mulher, conhecidas como DDMs, são consideradas um dos maiores avanços na luta contra a violência de gênero no país. Mas, diferentemente das delegacias comuns, só funcionam de segunda a sexta-feira e durante o dia. É ruim para as mulheres. Acho que a gente precisava de uma quantidade maior de aparelhos que nos ajudassem a enfrentar o dia a dia, que já é bastante difícil para as mulheres, né? Porque o machismo está aí para todos os dias fazer alguma coisa com a gente. Esta é a primeira delegacia de defesa da mulher de São Paulo e do Brasil, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por conta disso, acaba recebendo vítimas de cidades vizinhas aqui da Grande São Paulo. Vamos conversar com a delegada Giovana Valente, que já atuou também em delegacias territoriais. Ela explica que todo policial civil é capacitado para atendimento de mulheres vítimas de violência, mas reconhece que os profissionais que lidam diariamente com este tipo de crime acabam adquirindo expertise. O que eu sinto? Que as perguntas são diferenciadas, é muito mais detalhado, porque um inquérito ou um processo de violência doméstica volta muito em cima de testemunha, de detalhe. O atendimento realmente acaba sendo diferente. Existe uma sensibilidade das pessoas que atendem as vítimas, as mulheres, tanto violência doméstica quanto estupro. É diferenciado o atendimento. A delegada diz que o número de ocorrências é maior à noite e nos finais de semana. As agressões normalmente ocorrem durante a noite ou na madrugada. E aí, quando é acionada a polícia militar, ou intervenção de vizinho, conhecido, eles acabam vindo aqui para a delegacia e você consegue elaborar um flagrante. Lesões corporais, ameaça e estupro estão entre os crimes mais praticados. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que o interior do estado de São Paulo registra até 5 vezes mais casos de violência contra a mulher que na capital paulista, onde estão 9 das 132 DDMs. Para a população, o atendimento especializado é essencial. Uma delegacia da mulher é bom que acho que ela fica mais à vontade, né? Que elas já estão, queira ou não, profissionalizadas só para mulheres, tudo. O atendimento ininterrupto nestas delegacias poderiam ampliar o acesso para milhares de mulheres nos horários e dias de maior demanda. É o que propõe o projeto de lei da deputada Beth Saão, do PT. Exatamente, nos períodos noturnos e nos finais de semana são os momentos onde as mulheres mais sofrem violência. Não é, às vezes, às 11 horas da manhã de uma terça-feira. Pode isso acontecer, mas evidentemente que sempre chegando no período noturno e no final de semana é onde isso se acirra, se acentua. Por quê? Porque me parece que há uma correlação direta entre o consumo de bebidas alcoólicas e a violência doméstica. Então é preciso que as delegacias de defesa da mulher funcionem de uma forma ininterrupta. Por quê? Porque as mulheres têm dificuldades para levar as suas, quando elas são agredidas, elas têm muita dificuldade de trazer essas denúncias para a delegacia comum, porque elas vão lidar com outro homem,
para muitas mulheres, tem mulheres que até trabalham bem com isso, tem mulheres que não aceitam isso, elas não conseguem, porque elas se sentem humilhadas, porque elas se sentem diminuídas, porque elas são constrangidas, porque elas às vezes são pressionadas e ameaçadas pelos seus parceiros. Portanto, quando elas podem falar com uma pessoa do mesmo sexo, com uma mulher que muitas vezes tem uma capacidade maior de compreendê-las, é claro que esse processo fica mais facilitado. Daí a ideia de propor a abertura das delegacias de polícia da mulher, de delegacia de defesa da mulher, também à noite e nos finais de semana. Muito bem. Raquel, queria começar repercutindo em que medida as delegacias da mulher, ao longo do tempo, vêm representando um avanço na luta contra a violência de gênero, seja nas investigações, seja na resolução dos casos, na punição dos agressores. Olha, como nós costumamos ter um ciclo perverso de violência, né? Acontece paixão, amor, depois no silêncio, depois começa grito, depois começa a violência, aí tem reconciliação, lua de mel, e aí o ciclo se perpetua e a violência aumenta cada vez mais. É fundamental que tenha um registro disso, porque senão, nesse ciclo onde a violência vai aumentando, é importantíssimo que se tenha um registro e que se possa inibir isso logo desde o começo, enquanto a vítima ainda não sofre, enfim, um atentado contra a vida, por exemplo. Sim. Magna, a mesma questão. Em que medida, ao longo do tempo, as delegacias da mulher vêm representando, de fato, essa luta contra a violência de gênero? Eu acho que é uma medida muito importante. Eu trabalho numa cidade da Grande São Paulo, Suzano, onde eu sou coordenadora da rede de atenção a pessoas em situação de violência doméstica e sexual. E a gente tem um levantamento a partir do SINAM, que é uma ficha de notificação que a gente recebe pela saúde, e a gente percebe que a violência ela não tem mais horário para acontecer, a violência contra a mulher. E, assim, lá no nosso território, há 1 ano chegou a Delegacia da Mulher lá. E a diferença de tratamento no atendimento é muito grande. Né? Então, à medida que a mulher ela vai numa delegacia da mulher, de defesa do direito da mulher, ela é recebida de uma outra forma do que ela vai numa delegacia comum. Né? E quando essa delegacia ela não está aberta após o horário dito comercial, fica muito complicado para a mulher, porque no momento que ela pensa em denunciar, é um momento único. Talvez seja o único momento que naquele momento ela teve força para fazer isso. E quando ela tem uma resposta não muito acolhedora naquele start que ela teve de eu não vou pedir ajuda, complica, que talvez seja ela não volte mais. Né? Nos casos que a gente tem uma parceria com as delegacias, que se a mulher ela bate na delegacia, eles encaminham para o posto de saúde mais próximo, a unidade básica de saúde mais próxima. E a gente fez um levantamento que o primeiro lugar onde a mulher vai é na delegacia. Ela não procura o posto de saúde como também uma vertente. O primeiro lugar onde ela está indo, pelo menos no meu território, é na delegacia. E aí eles remetem para a gente poder fazer os cuidados das consequências da violência. Então, é importantíssimo que ela tenha esse atendimento de forma acolhedora, que ela tenha esse atendimento no momento que ela precisar. E muitas vezes a gente percebe que quando ela chega lá é uma situação muito limite, que ela não vai ter para onde voltar, ela não vai ter. Então, se há uma possibilidade de acolher, encaminhar e acionar o sistema, né, de garantia de direito e defesa, eu acho que seria muito importante, inclusive de madrugada após o horário comercial. Deputada Beth Sayão, essa questão do acolhimento na delegacia, que a Magna destacou, é uma das justificativas do seu projeto. Não é isso? Claro, porque você não pode manter a situação do jeito que está. A mulher fica absolutamente sem nenhuma proteção, né? Porque dificilmente ela se direciona a uma delegacia convencional. É difícil a mulher fazer isso, porque as experiências são inúmeras. Nesse sentido, que as mulheres são humilhadas, às vezes é colocado em xeque o seu relato, muitas vezes os policiais debocham dessas mulheres, acham que elas são merecedoras, por conta de toda uma cultura machista que nós temos. E, portanto, o ideal seria a gente não precisasse ter delegacia de defesa da mulher. Sem dúvida. Né? Se nós vivêssemos numa relação de gêneros pacificada, tranquila, harmoniosa. Não é essa, infelizmente, a nossa realidade. Você mesmo mostrou no início do programa. O Brasil é o 5º país do mundo com a incidência maior de violência sobre as mulheres. Portanto, é preciso ter ferramentas capazes de atender essa mulher de forma adequada. E nós não temos isso hoje.
Um estado como o estado de São Paulo, com 645 municípios, com 130 e poucas delegacias de defesa da mulher, e vou dizer uma coisa para você, com atendimento absolutamente precarizado. Né? Não pensa você que essas delegacias de defesa da mulher estão todas elas com profissionais especializados, às vezes não tem nenhum escrivão, às vezes não tem nenhum investigador, às vezes não tem um atendente, precisa fazer parceria com as prefeituras para as prefeituras poderem prover, né, os funcionários para atender minimamente, porque não tem condição. Às vezes são prefeituras que pagam os aluguéis das delegacias, alugam uma casa para ali funcionar uma delegacia de defesa da mulher. Quer dizer, falta atenção, falta sensibilidade, falta compromisso de poder dar a este tipo de atendimento ao que ele merece, o respeito que as mulheres no estado de São Paulo merecem ser atendidas, sobretudo, em especial, as mulheres vitimizadas, porque elas não estão recebendo o atendimento que precisariam receber por parte do Estado, um atendimento público, e, portanto, daí a ideia do projeto, quer dizer, precisa fazer isso em forma de lei, obrigando o governo do Estado a manter aberta nos horários. Às vezes eu preferia, então, não tem dinheiro, não tem recurso para fazer isso, então vamos fazer o seguinte, faz um levantamento, nós já somos extremamente débeis do ponto de vista estatístico no país. Sempre tivemos problemas com dados. Os nossos dados são atrasados, né? Falta coleta de dados correta, né? A gente está sempre em defasagem com os números. Nós sempre temos que nos remeter, às vezes, há anos atrás, porque o último que foi feito foi lá em 2012, não é assim? Infelizmente. Então, vamos fazer um levantamento para você ver que a incidência, muito provavelmente no período da manhã, é muito pequena. É muito pequena. Então, se é um problema de pessoal, se é um problema de falta de recursos, inverte. Né? Começa a funcionar, então, a partir das 14 horas. Você vai ver que vai ter uma demanda muito maior do que no período noturno e na madrugada e nos finais de semana e feriados. Não é claro isso. Então, às vezes as mulheres não têm, às vezes não, via de regra, elas não têm para quem pedir socorro. Raquel, por falar em defasagem de números, que esse aspecto que a deputada levantou, tem uma tabela aqui da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 128.709 registros de ocorrências de violência contra a mulher no ano passado, em 14 crimes, homicídio doloso, homicídio culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal e por aí vai. 128.709 casos. Esses números podem estar abaixo da realidade, uma vez que muitas mulheres deixam de ir à delegacia, seja por medo de represália do agressor, ou até porque acham que não vão ser bem atendidas nas delegacias que não são da mulher. Com toda certeza está subnotificado, né? A mulher tem vergonha de se expor, né? Ela não sabe exatamente a que horas, em que lugar que ela pode eventualmente ir pelo fato da única delegacia 24 horas estar aqui em São Paulo, e muitas vezes não tem dinheiro para pagar a condução até aquela delegacia, então isso também é um outro fator inibidor, né? Portanto, é fundamental que a gente tenha esse acolhimento de uma maneira mais ampla e mais generalizada. Tem algumas medidas que foram tomadas em alguns lugares que já ajudaram de alguma maneira, mas que não foram adotadas de um modo geral. Em Diadema, por exemplo, faz alguns anos atrás, eu me lembro, o prefeito resolveu fechar os bares às 11 horas, 11h30 da noite, e iluminar as ruas. E diz que o número de denúncia de mulheres vítimas de violência caiu, porque os homens não chegavam tão bêbados em casa, provavelmente, né? Então, são medidas paliativas. Em outros municípios, tem ônibus que agora estão autorizados a parar em qualquer lugar onde tem uma mulher que deu sinal, mesmo que não tenha ponto de ônibus, para evitar que ela fique sozinha na rua. É uma outra medida mais ou menos protetiva. E quando o Estado não está presente, né, como aconteceu de novo mais recentemente em Diadema, e o pessoal do tráfico acabou se espalhando, inclusive pelas favelas de lá, eles resolveram, nós não queremos polícia aqui. Então, eles resolveram tentar resolver por conta própria. A senhora, o seu marido, tal, que horas ele chega? Chega na casa, dá uma surra no cara e o cara vai embora e não volta mais. E parece que caiu de novo. Né? Agora, mas aí já é uma medida extremada, né? Pois é, não, é porque o Estado não está presente. O Estado tem que estar presente. Claro, né? E a discussão ideológica, gente. Porque a gente sabe que muitos dos homens autores de violência vivenciaram violência na casa deles quando criança. Papai batia na mamãe.
não sabendo onde discutir, eles primeiro ficam traumatizados, depois que crescem, naturalizam o fato e passam a reproduzir. Há uma transgeracionalidade. Então, é fundamental que se discuta na escola, na mídia, que se desmistifique isso, que se desnaturalize essa violência. E outra coisa, o agressor também precisa de cuidados, não é? Sim. Fala a verdade. Você que é, também é psicólogo e trabalha na rede. A gente precisa, porque senão ele vai ser reincidente. Se ela largar dele, às vezes ele vai casar com outro, ou vai se unir a outra mulher e pode reproduzir essas mesmas práticas agressivas. E é curioso que à medida que o Estado começa a estar presente, a gente percebe que o agressor ele vem pedir ajuda. No município a gente tem alguns relatos de alguns agressores que, diante de algumas palestras, a gente fez um tempo atrás, acho que tem uns 4, 5 anos, a gente fez um cine debate na comunidade, né? Que a ideia era discutir a questão da violência. E aí a gente chamou a liderança de bairro para conversar. Foi muito interessante, porque começou a vir agressores para as unidades básicas de saúde para falar, olha, tenho um problema aqui, eu acho que disseram que aqui eu posso tentar mudar alguma coisa. Então foi uma experiência muito pequena, porque o patriarcado, né, Raquel, né, versa muito mais sobre isso do que eu, mas a gente está numa cultura muito machista e muito massificante, né, o tempo todo a gente vê isso, mas a gente conseguiu, abrindo para o diálogo, o Estado estando mais presente, eu acho que evita um pouquinho, né, inibe um pouquinho, como a Raquel disse. Agora, só para pegar um gancho no que você falou de Diadema, e entrando nessa questão dos cuidados, do atendimento com os homens também, lá eles também montaram grupos de homens da comunidade que iam fazer visitas para as casas dos homens que eram agressores. Quer dizer, havia também, além de uma atitude corajosa do poder público na ocasião, de fechar as portas de bares, etc., para diminuir o consumo de bebidas, eles também, iluminar melhor as ruas, claro, eles também tinham esses grupos que davam um suporte para o agressor. Então, e isso é importantíssimo, né? Tem a campanha do Laço Branco. Na época, em determinado período por ano, os homens saem de laço branco para dizer que eles se posicionam contra a violência à mulher, né? E no ABC e em São Paulo, além dessa campanha, tem 2 grupos que recebem os homens autores de violência que não seja ameaça de vida e que trocam a sua pena por 1 ano de frequência num grupo, digamos, terapêutico. Eles começam, nossa, dizendo cada coisa absurda, acompanhei no começo. E eles terminam com um discurso absolutamente afinado, porque eles vivenciaram a situação, entendem o que leva a isso e sabem como desmontar. Então, na verdade, nós queremos também poder contar com a ajuda dos homens. Porque a violência também é uma chaga, né? É social, quer dizer, é um problema de saúde pública. Sim. Né? E você tem que ser tratada também enquanto tal. Tem um problema de segurança aí? Claro que tem. Né? Precisa punir, precisa de acordo com a lei, etc. Tanto é verdade que as leis recentemente se tornaram até mais rigorosas. Mas precisa também ter um outro olhar, que é esse olhar da saúde. Quer dizer, tratar essa pessoa com grupos terapêuticos, de dinâmicas, etc. Como às vezes você tem com dependentes químicos, né, nos alcoólicos anônimos, que são grupos de autoajuda. Parece que não, mas eles têm um resultado. Se pegar os alcoólicos anônimos, por exemplo, talvez seja um dos poucos grupos que tem resultados importantes na recuperação dos dependentes químicos, dos dependentes de bebida alcoólica, né? E isso aí também pode ser uma prática que o cara às vezes ele introjetou tanto, incorporou tanto aquilo, que ele não consegue às vezes, sem a ajuda de alguém, né, resolver esse problema. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que propõe que todas as delegacias da mulher do estado de São Paulo, fiquem abertas em tempo integral, inclusive nos finais de semana, para o atendimento de violência contra a mulher. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já.
De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão, falando hoje sobre o projeto de lei número 91 de 2017, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que prevê que todas as delegacias da mulher de São Paulo atendam em tempo integral, inclusive nos finais de semana e também feriados. Magna, como é que a mulher deve fazer para reconhecer que a relação com o parceiro é violenta? Porque tem situações em que ela não consegue identificar exatamente o que é que está acontecendo, porque não sabe exatamente o que é violência. Eu acho que a Raquel ela falou bem do ciclo da violência, né? Primeiro que você tem uma ligação afetiva ali, né? É difícil admitir que a pessoa que você escolheu para conviver, ela acaba virando seu agressor. Então isso é muito complicado. Mas é uma coisa que vai se destituindo, né? Aos poucos, né? Você vai perdendo quem você é naquela relação, né? Então, se ele te tratou mal, se ele te bateu, se ele te xingou, né, se ele está de posse dos seus documentos, que às vezes muitas mulheres não reconhecem que ela, né, não ter o seu próprio documento é sim uma violência. Né? A violência não é só física. Não, a psicológica ela é uma das mais difíceis de detectar e ela vai aos poucos entrando na pessoa e a pessoa não vai se dando conta. Ela realmente não se dá conta. E eu acho que já foi falado aqui, né, essa questão da transgeracionalidade, né? Às vezes está tão comum viver esse ciclo da violência que ela não percebe. Por isso que a questão de ter os lugares de proteção, de ajuda, de onde se informar, de onde poder contar, até para identificar isso que eu estou vivendo é uma violência, é muito importante, né? Estava conversando no intervalo com as meninas que que a gente estava vendo um projeto que só foi possível fazer a partir da Delegacia da Mulher, que foi implantada tem um ano lá no município onde eu trabalho, que é quando casais que estão em medida protetiva, eles reatam, né? Então, está tendo um encontro desses casais para perceber essa relação, né, as questões de violência, como que elas vão acontecendo, o que vai acontecendo com esse casal. Então, o casal, ele participa, porque ele está infringindo a lei, porque tem uma medida protetiva, no entanto, a mulher relatou, né? E reatou com ele. Então, assim, é preciso conversar, discutir isso, identificar o que nessa relação que te oprime, que te deixa nessa situação tão vulnerável que a violência acontece novamente. Então, você precisa olhar, né? A gente sabe que as agressões, a violência física, psicológica, enfim, uma série financeira, né? Uma série de outras violências acontecem que você pode estar identificando, né? Mas é muito mais complexo, né? De que ter um caderninho de X coisas que a violência acontece. Até porque ela também não é só, ela independe de classe, de raça, né, de aquisição financeira, enfim. A violência é uma coisa que se atravessa, é transversal e ela vai se perpetuando. Então é uma coisa que você tem que olhar para aquele casal e entender o que está acontecendo na relação. Por isso que é importante cada vez mais, Mauro, esse trabalho ser realizado em rede. Em rede. Porque só a Delegacia de Defesa da Mulher é insuficiente para poder lidar com a questão da violência, né? Que, como vocês colocaram, não é só física, é moral, é psicológica, é sexual. Então, precisa ser um trabalho em rede. A importância também de ter profissionais de psicologia, de assistentes sociais, nas próprias delegacias. As delegacias deveriam também ter espaço para isso, porque não basta só as mulheres chegarem lá, fazer o boletim de ocorrência, etc. Bom, aí abre-se um inquérito, vira processo, etc. Precisa mais do que isso, né? As delegacias deveriam ser compostas, e a gente já fez esse debate aqui na Assembleia várias vezes, por profissionais, é um trabalho multiprofissional, ou seja, estar transversal aberta, até, né? Estar aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o básico, é o mínimo. É o mínimo. Daí para toda essa situação que a senhora aponta também. Justo. Daí a nossa luta também conjunta e paralela para você ter não só a melhoria nesse atendimento das Delegacias de Defesa da Mulher, das DDMs, mas também as casas-abrigos. Porque esse é um outro espaço que precisa... Aqui em São Paulo, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que foi um programa que foi falado pela ex-presidente Dilma na campanha de 2014, está aí, infelizmente está pronta, fechada. Eu até fiz um requerimento pedindo explicações, por que não está aberto aquilo? A casa está pronta desde novembro. Então, veio o recurso público de Brasília para sustentar a contratação dos funcionários para trabalhar na casa durante 2 anos.
E a casa não funciona, simplesmente não inaugura. E é uma casa que tem que funcionar com todos os equipamentos 24 horas por dia, inclusive uma delegacia 24 horas por dia. E uma casa de passagem, que tem gente que não precisa ficar na casa-abrigo, mas vai ficar 3, 4 dias até finalmente se acomodar e ir para outro lugar. Então falta política pública, e é fundamental, e a gente não entende por que essa casa não foi inaugurada ainda, a gente já está cobrando faz tempo, e falta também desnaturalizar a violência, gente. Tem que discutir isso na escola, tem que discutir isso na mídia. A mídia naturaliza a violência. Isso. Quando a mídia reproduz preconceito e estereótipo, quando a mídia faz piada com violência contra a mulher, como aconteceu no episódio recente do Gentili, etc. e tal, gente, é um absurdo, isso multiplica, isso vira piada, isso vira natural. Isso está presente naquela frase antiga, de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso não existe. Mete a colher, isso sim. Mete a colher. Eu foi a colher, o garfo, tudo. Mete a colher e tapa de amor dói mais. Exato. Essa coisa de que tapa de amor não dói, meu Deus. O que é tapa de amor? Exato. Mas ela levantou uma questão importante, que é a questão da educação. Nós tivemos agora recentemente aqui a discussão dos planos estaduais de educação, do plano estadual de educação, né? E claro que tinha várias metas ali para serem observadas, discutidas e trabalhadas, mas por incrível que pareça, ficou na questão de gênero. Houve uma pressão enorme de grupos religiosos, das mais diferentes religiões, que retiraram isso. Quer dizer, é um absurdo isso ter acontecido, ter retirado essa meta da questão. A única coisa que estava se propondo ali é que não houvesse uma educação diferenciada entre meninos e meninas, porque senão nós vamos perpetuar essa cultura machista no nosso país. Nós não vamos nunca conseguir resolver esse problema. Discutir gênero, inclusive, eu acho que é uma das únicas formas de a gente fazer uma autodefesa, né? Da mulherada criar uma autodefesa, né? Sair dessa esfera de que é um ser desprotegido, que é uma coitadinha delicada, que ela não pode certas coisas. Então, se a gente discutir gênero desde lá da raiz da escola, né, é uma possibilidade de autodefesa também. Exatamente. Né? Eu entendo por que gênero é um assunto tão proibido. Tão proibido. Né? Tá mais proibido que sexo. É fundamental, é fundamental. Agora, nas casas abrigo... Aliás, se fala mais naturalmente da questão de sexo do que de gênero. Da discussão de gênero. E se fala mal da questão do sexo, né? Porque tem uma série de problemas contemporâneos que precisavam ser discutidos e que também não estão sendo discutidos, né? Quer dizer, utiliza-se o sexo de um jeito propagandístico, simplesmente superficial e nada importante, nada relevante. E às vezes até colocando a mulher como objeto do desejo. Claro, na maior parte das vezes colocando como objeto, né? Mas é fundamental essa discussão, é super importante que a gente possa pegar todas as frentes, porque às vezes eu sinto que nós estamos no século XXI e que nós estamos discutindo um problema que começou na época na Idade da Pedra. Essa coisa de violência contra a mulher é um problema da Idade da Pedra. E a questão de gênero hoje é absolutamente transversal. As mulheres estão em todos os lugares e nem todos os lugares estão adequadamente adaptados para essa nossa presença e para as demandas novas que isso coloca. Mas nós ainda convivemos com esse problema da Ilha da Pedra. Vamos superar ele logo, por favor, porque está na hora da gente crescer. Raquel, desculpe, a Lei Maria da Penha está desde 2006, né? Em que medida as mulheres em situação de violência doméstica têm conhecimento dos seus direitos? A gente fala em Lei Maria da Penha, mas para nós aqui é tudo muito claro, tudo muito evidente, né? Alcança todo mundo? Olha, ela sabe que tem alguma medida protetiva, e isso é fundamental. Tem um número, diz que 180, faz muitos anos que andava, diga onde você está sofrendo violência, que eu te digo qual é o lugar mais próximo de você denunciar. Enfim, tem material que a gente tem tentado distribuir, panfletar, etc. De alguma maneira chega lá. Agora, quais são todos os direitos? Eu não sei se ela sabe. Por exemplo, uma mulher que entra na casa-abrigo porque corre risco de vida, ela fica lá um tempo, o endereço é sigiloso, essa segurança que tem, os filhos dela vão para a escola, ela arranja um emprego ou uma formação para finalmente arrumar um trabalho. Alguns municípios dão uma bolsa aluguel durante algum tempo e isso garantido, ela então sai e vai morar num outro município distante do seu município de origem.
não sei se ela sabe de todos esses direitos, né? É importante que ela saiba que pode ter essa Mas estrutura. muito provavelmente não sabe. Muito provavelmente não sabe, mas enfim, é importante que ela saiba disso e que ela utilize isso. E tem mais, a nossa solidariedade é tamanha, você deve ter atendido uns casos assim também, que teve uma época em que as mulheres trabalhavam mais do que os homens, arranjavam mais facilmente emprego do que os homens. No começo as mulheres diziam, não posso sair de casa porque eu dependo economicamente do meu marido. Tá? E num segundo momento ela dizia, se eu sair de casa, de que ele vai viver? Ela fica preocupada com ele, né, gente? Agora inverteu, quer dizer, ela é a chefe da família. Ela que provê financeiramente as despesas domésticas, né? E aí é muito interessante, muito louco, como a questão de gênero aí entra fortemente, né? Porque sou autossuficiente, eu que sou chefe da família, eu que organizo a casa, eu que trago o alimento, mesmo assim estou submetida a uma violência que o outro né, me impõe. E é por isso que eu acho que a gente tem que discutir muito essa questão de gênero. Você tocou num assunto que eu acho que é interessante, que às vezes, quando a política pública não é forte, ela não luta pelo direito do cidadão que está ali, né? Ah, brigou, que bom, abrigou, ela está afastada, né? E não vem com toda essa outra parte. Aí você vai procurar, ai, não tem verba, ai, não tem isso, ai, cadê o carro para levar, cadê uma dificuldade imensa. Até porque grande parte dessas iniciativas, algumas, por exemplo, no caso do funcionamento das delegacias 24 horas, ininterruptamente, é um problema do governo do Estado, certo? É uma política pública estadual essa. Agora, uma política de segurança, diga-se de passagem, também. Agora, as casas-abrigos, elas são iniciativas dos municípios. Então, você precisa lidar com os prefeitos, tem que ter um pouco essa noção, tem que ter um pouco essa sensibilidade de que é preciso criar. E são espaços cujo custo é muito pequeno. É muito pequeno, você não precisa muito. Eu conheço pouquíssimas cidades no estado de São Paulo que tem casas-abrigos. A minha cidade, por exemplo, Catanduva, ela tem 120 mil habitantes e ela não tem uma casa-abrigo. É por isso que às vezes se faz consórcio de mais de um município, justo, 2, 3 que municípios. precisaria ter, até para economizar. Eu reconheço que municípios lá de seus 10, 15, 20, 30 mil habitantes, às vezes não têm condição de ter. Mas sempre eles estão próximos de um município maior. E aí é que essa decisão de se tomar através de um consórcio intermunicipal ajudaria muito. Não é? Hoje a gente está vendo uma inversão de valores, né? Os gestores, eles pensam assim, tal serviço ele dá lucro, vem verba de não sei onde, não vem, então é prejuízo. Então eu não vou ter. Não vou ter. Não pode ser assim, né? Não vou ter. Agora, eu queria voltar à Lei Maria da Penha e te pedir particularmente uma coisa, Beth, que é o seguinte. Trabalhei em algumas casas-abrigo e em uma delas atendia-se meninas grávidas, menores de 18 anos, ou mães menores de 18 anos, até elas completarem 18 anos e se acomodar na vida, etc. E o juiz, muitas vezes, acaba julgando o caso de estupro, que foi estupro doméstico que aconteceu, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele acha que aquela criança é mais importante do que a mãe da criança e dá direito ao estuprador a uma visita semanal, porque afinal de contas a criança merece e precisa disso. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho a Lei Maria da Penha, de modo a dizer que existe violência de gênero, é mulher, pouco importa a idade. Né? E essa lei tem que ser aplicada de um modo geral, e não só a partir dos 18 anos, ou segundo o juízo do juiz X. Não, até porque hoje essas práticas agressivas em relação aos adolescentes é muito grande. Sim. A incidência é muito alta. Né? Então, você precisa... A lei é feita para ser sempre revista, para melhor, né? Para ser aprimorada. Às vezes você faz uma lei, ela tem 50 anos. A sociedade evolui, ela é dinâmica. E, portanto, algumas coisas também precisam evoluir na mesma proporção. Perfeito. E acho que não custa nada fazer revisões numa lei que foi fundamental para a luta feminina nesse país, para os movimentos de mulheres, etc., que foi a Lei Maria da Penha. Ela tem uma importância inquestionável. Agora, eu acho que isso que você está levantando é importantíssimo. Como é que a gente lida com a questão das adolescentes grávidas? E não são poucas, você que trabalha na rede deve se deparar com isso muito. É sempre a mulher como o segundo cidadão, né? Sim. O segundo cidadão, porque não se olha para a questão da mulher. Raquel,
quais são os fatores que colaboram com a dependência emocional da mulher em relação ao seu agressor? Bom, a gente é criado para o amor, não é? Para dar, receber, espalhar o bom senso, o amor, gentileza, etc. e tal. E as mulheres são treinadas desde pequenininhas para se desincumbir dessa tarefa de uma maneira mais abrangente possível, né? E o envolvimento afetivo que chega ao ponto de uma união estável, de alguma maneira, vem como consequência de um investimento afetivo grande, né? Então, é difícil, é muito difícil, de repente, a mulher dizer não é isso que eu tenho que levar em conta prioritariamente, embora tenha ouvido esse discurso a infância inteira. O que vale é minha autonomia, é o respeito a mim, é o jeito como eu acho que eu devo ser tratada. Nós precisamos desse discurso um pouco mais frequentemente, né? Precisamos fazer as mulheres ouvirem mais esse discurso. Nós somos merecedoras de respeito, merecedoras dos mesmos direitos e merecedoras de equidade, porque nós temos algumas necessidades que os homens não têm, que precisam ser contempladas também. E eu acho que esse discurso popularizado provavelmente faz com que as mulheres possam, de alguma maneira, reagir mais contra a violência, além de uma divulgação constante dos direitos que a gente tem em caso de violência. Aqui na TV Assembleia SP, o programa Em Discussão, falando hoje sobre o projeto de lei número 91 de 2017, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que prevê que todas as delegacias de defesa da mulher do Estado de São Paulo fiquem abertas ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Nosso tema hoje é o projeto de lei número 91 de 2017, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que prevê que todas as delegacias de defesa da mulher no estado de São Paulo fiquem abertas nos finais de semana, todos os dias, finais de semana, inclusive feriados. Magna, na sequência, na esteira do que a Raquel falava sobre a dependência emocional em relação ao companheiro, da mulher em relação ao companheiro violento. Essa dependência emocional tem tratamento psicológico? Sim, tem tratamento. Hoje em dia a gente conta com a rede de atenção psicossocial, né, que é uma rede que ela é a antiga saúde mental, que a gente fala, né? E lá a gente conta com psicólogos que podem estar, sim, fazendo a todo mundo que queira submeter esse tratamento, porque precisa se dar autonomia do sujeito, o desejo do sujeito de sair desse lugar, tem tratamento. Ela pode, sim, ir a um posto mais próximo da sua casa, encontrar onde é que está o psicólogo para poder melhor atendê-la. É esse serviço, deputada, que a senhora apontava que deveria já acontecer no atendimento, na delegacia, inicialmente? Claro, isso seria muito importante, inclusive numa parceria do Estado com os municípios. Porque hoje você também tem os centros de referência nos municípios, são os CRAS, os CREAS, né? Onde você tem profissionais especializados tratando e atendendo mulheres. Muitas vezes mulheres vitimizadas, às vezes elas não vão na delegacia, elas vão no CRAS, por exemplo, né? Cidades pequenas, que não tem delegacia. Você mesmo citou ali no início do programa, são 136. Tem um monte de município que está sem. Dos 645 só tem 130. E vou te dizer uma coisa, Mauro, municípios importantes, municípios que têm mais de 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. E fora que eu queria dizer isso também aqui, e que eu já visitei vários, tem municípios de 70, 80 mil habitantes que tem as delegacias de defesa da mulher, não tem às vezes delegado, não tem delegada. Isso é importante falar, né? Não tem delegada, não tem funcionário, não tem nada. Ou às vezes o delegado está cuidando de 3 delegacias. De 3 delegacias, a delegada está cuidando de 3 delegacias, porque eles não abrem concurso. Então, ela tem que suprir, ela tem que ser a delegada da defesa da mulher e tem que ir para outros lugares também, para poder atender a região ali. Aí vai no DP, no terceiro DP, no segundo DP, no 8º DP, enfim. Isso é uma loucura, né? Porque quando você vira táxi, você não consegue, às vezes, fazer um trabalho da sua profissão, né? Com todo respeito aos taxistas, você não consegue fazer um trabalho bem feito, porque cada hora fica num lugar. E não dá atenção devida, né, para quem foi concursado para estar naquela delegacia específica de defesa da mulher. Então, a situação é muito precária,
Em alguns lugares a gente tem reclamação demais. Deputada, por favor, leva essa demanda para a gente chega, faz audiência com o secretário de Segurança Pública, manda ofício, manda requerimento de informação, manda indicação, sugere para que sejam feitos concursos para aquela delegacia funcionar com o mínimo de condição, porque é preciso ter o mínimo de condição para isso, senão como é que recebe as mulheres? Então, se o Estado não conseguir dar conta de uma obrigação que é sua, porque a segurança pública é uma responsabilidade do Estado, não é dos municípios, pelo menos por hora. Até eles resolverem municipalizar, daqui a pouco eles municipalizam também a segurança pública. Mas, por enquanto, é uma responsabilidade do Estado. Então, o Estado precisa resolver esse problema. O que não pode é deixar as pessoas órfãs, porque é assim que elas ficam. É assim que elas ficam. Aí vai para a igreja, aí o pastor ajuda, né? Se for evangélica, vai lá, o pastor dá uma força. Mas não é algo permanente. Não é preciso, esse é papel do Estado, como ela colocou ainda há pouco, que é onde não tem o Estado, o traficante faz o papel, não é? Na periferia das regiões metropolitanas aqui Exatamente. É isso. Então, e o pior ainda, quer dizer, tão ruim quanto, pelo menos, é quando a responsabilidade é do município, existe equipamento, mas o equipamento não é sustentado, funcionando. São Paulo, por exemplo, na Zona Leste tem um centro de referência que precisava renovar o contrato e que não se renova faz meses. Então, Zona Leste, que é super populosa, não tem mais nenhum centro de referência. Uma nova casa, centro de referência também, a Rosângela Rigo, que foi inaugurada em outubro, mais ou menos, do ano passado, faz 4 meses que não recebe recurso e, portanto, não tem como pagar seus funcionários. Então, é fundamental que o Estado cumpra a sua responsabilidade, né? O município, o Estado, etc. E tal. E que haja uma parceria, né? Porque é necessário essa parceria, né? Claro. E a gente percebe que em delegacia comum ela não é ouvida. Isso que é o mais grave, né? Muitas vezes ela fica em segundo plano. Ainda na questão da dependência emocional, e falando para mulher que de repente está até se identificando aqui com o nosso assunto, que essa questão da dependência emocional, para ser tratada, em primeiro lugar, é preciso que ela reconheça que ela está nessa dependência emocional, senão não sai do lugar, não é isso? Sim. Como é que é esse trabalho de fazer com que a mulher observe essa situação e reconheça? Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, perceber que você não está bem naquela relação, que te faz mal, que te agride, né? Que você está vendo que tem algo que não é legal. Se partiu para violência física, então nem se fala. Acho que já tem que ir direto, né? Tem que procurar um centro, seja um CRAS, um CREAS, eu sou da saúde, e digo pela saúde, seja unidade básica de saúde, para procurar onde está esse psicólogo que possa lhe atender, né? Que possa fazer essa escuta. Na verdade, qualquer profissional de saúde pode fazer uma escuta inicial dessa mulher que está em situação de violência. É muito comum a gente ver mulheres em situações de violência que procuram o posto de saúde por outros motivos e aí ela não é identificada, que é uma questão que também para a gente é grave, mas ela percebendo que há algo que não é legal, que não está bem para ela pode pedir essa ajuda, ela pode ir, marcar uma consulta, tentar conversar, né? Esse é um trabalho que já é mais dos municípios, né? Mas ela tem que se sentir segura na hora que ela for buscar ajuda. E que essa ajuda ela esteja espalhada na rede. Porque a rede ela pode se comunicar, não importa onde ela bater, se é na delegacia da mulher, se é no CRAS, no CREAS, se é na UBS, mas que ela converja para um atendimento. E se ela não reconhecer isso e eventualmente ela não tiver esse tipo de atendimento, ela não vai entender que esse homem que a agride precisa responder pelo crime que ele pratica. Você fala de reconhecimento, e eu vou te falar que eu acho que muitas vezes há um reconhecimento. Ela reconhece, né? É a falta de um empoderamento de falar, nossa, eu consigo sair desse lugar. Eu acho que, mais do que reconhecer, porque eu acho que a mulher reconhece quando ela sofre uma violência. É como eu faço para sair desse lugar de vulnerável, de alto risco. Eu acho que é isso que a gente precisa estar no alerta. E nesse sentido, a sensibilização dos profissionais em toda a rede é importante. Eu já peguei casos de gente que, quer dizer, muitas vezes as mulheres acabam indo no posto de saúde mais próximo. Né? Estão machucadas. E aí dizem, caí da escada, está com o olho roxo. Não caiu da escada. Né? É importante que a profissional que foi atendê-la, possa puxar a conversa, conversar um pouco melhor, fazer contar e aí encaminhar, aí sugerir, aí encaminhar. É importante que toda a rede
esteja sensibilizada para esse problema, né? E é difícil a mulher, eu acho que ela até identifica, mas eu acho que ela tem dificuldade de pôr para fora muitas vezes. Eu dou faço muito debate, muita audiência, muito seminário. Semana passada mesmo eu estava no interior falando para um grupo de mulheres, né? Faço muito isso. E eu sinto que quando eu falo, né? Sou psicóloga também de formação. Eu sinto que são 3 psicólogas. Sim, você está cercado. Eu sinto que tem uma certa concordância, né? Dependendo do assunto que eu estou tratando, só que às vezes eu sinto também que ela não tem a força suficiente para poder tomar a decisão e a iniciativa de procurar ajuda, procurar um apoio, procurar sair daquela situação que ela se encontra. Às vezes pela simplicidade, às vezes pela falta, porque eu lido também com mulheres bastante simples do ponto de vista da escolaridade, com baixo nível de escolaridade, de classes mais pobres, né? Às vezes que não tem um trabalho formal, trabalham dentro de casa, mas não trabalham fora. Então, são fatores que pesam muitas vezes para que ela possa decidir, tomar essa decisão de ir até um lugar que é capaz de ajudá-la. E mais, quando a gente fala também da gente ter essa estrutura pública para poder dar suporte a essas mulheres, nós temos que pensar que não é simplesmente falar, vai lá num psicólogo, vai lá no assistente social, não. É uma coisa sistematizada, organizada, bem feita, né? Com supervisão, com acompanhamento, porque do contrário não resolve nada. Deputado, me veio à memória agora, até porque esse tema nosso aqui é recorrente, a gente já abordou a violência contra a mulher em muitos outros programas, a partir de outras proposituras apresentadas na Assembleia. Eu não me lembro quem foi que apresentou esse dado, mas lembro do dado. Uma pesquisa que dizia que 50% das mulheres diziam que a casa era o local em que elas mais se sentiam inseguras. É impressionante isso. Porque a maior parte do agressor é a pessoa mais próxima, né? Conhecido. Um conhecido, é o marido, ou é um filho, ou é um vizinho, ou é um namorado, enfim. Né? E eu estava aqui também pensando, sabe, que você estava falando, eu estava aqui imaginando que, na verdade, essas políticas públicas precisam ser feitas para todos os segmentos que são mais fragilizados da nossa sociedade. Então aí você entra a criança e adolescente, aí entram as mulheres, aí entram os idosos, né? Os idosos que hoje ainda a gente tem praticamente não tem política pública para idoso, um país que está envelhecendo, né? Que os idosos precisam de ter. Eu acho que daqui a pouco nós não temos conselho tutelar, que depois de muito tempo vem funcionando melhor, né? Você percebe que os conselheiros estão cada vez mais preparados para poder atender essa demanda da criança e do adolescente, mas nós precisamos ter outros. Nós precisamos ter outros para a mulher, para a criança, para o adolescente, para o idoso, para o negro, para a comunidade LGBT, enfim. E o Estado está falhando demais em quase todas essas áreas. Nos últimos tempos eu vejo um sucateamento da participação popular, né, do controle social. Isso. Eu acho que a gente tem que estar muito atento com isso, né, que esse lugar está sendo cooptado por instâncias que têm interesses outros, né, e eu acho que a gente tem que estar fazendo esse enfrentamento, de estimular a população de estar nesses lugares. O Conselho da Mulher, ele é legal, ele é legítimo, ele existe para isso, para cobrança de políticas públicas. Né, gente, olha, o tempo do programa voa, eu estou vendo ali no relógio, faltam 2 minutos e a gente precisa encerrar. Então nós vamos fazer o seguinte, 30 segundos para cada uma, a conclusão sobre... Quer começar, Magna, já que você está com a palavra? A conclusão, então, é o projeto da deputada Beth Santos. 30 segundos. Acho que é fundamental o projeto, porque as mulheres, elas precisam disso. Como ela falou, a violência, hoje não tem mais horário para acontecer, e a maior parte está no período noturno. Precisa de ter políticas públicas que não sucateiem, né, esses dispositivos, precisa de ter um investimento do Estado para ajudar os municípios a terem um trabalho mais efetivo dentro dessa política intersetorial, que não dá para ser uma política isolada, né? A questão da violência contra a mulher, ela está inserida na nossa cultura e a gente precisa trabalhar isso em conjunto, né? 30 segundos, Raquel.
projeto da deputada é excelente, super oportuno. Que bom que finalmente nós temos essa história de 24 horas, todo mundo, porque é quando realmente as mulheres precisam mais de delegacia e é importante que tenha uma estrutura mínima que possa, como essa de delegacia, que possa atendê-las e acolhê-las. Parabéns. Obrigada, obrigada. Deputada, a senhora Eu estou fecha. muito, né, eu gosto muito desse programa porque nos permite ter mais força para poder levar adiante essa proposta. Porque é duro aqui, a disputa aqui é pesada, quer dizer, o governo também tem muita resistência em aprovar um projeto dessa envergadura. E é claro, com participação de pessoas que trabalham nessa temática, nos seus cotidianos, no seu dia a dia, nos ajude muito para podermos aprovar um projeto dessa envergadura que eu acho que beneficiaria milhares de mulheres pelo estado de São Paulo. Obrigado, deputada Beth Saão, obrigado, Raquel, obrigado, Magna. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei número 91 de 2017, autoria da deputada Beth Saão do PT, que propõe que todas as delegacias de defesa da mulher no estado de São Paulo funcionem em tempo integral. Todos os dias, 24 horas por dia, nos finais de semana, nos feriados. E quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre este programa na rede social, no endereço que está aparecendo agora para você aí no seu vídeo. Tchau, até o próximo tema.